Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do 10 Minutos com Ari Bruno Lorandi. Antes da primeira notícia, lembramos que se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal no YouTube e ative as notificações para ficar a par de tudo o que nós publicamos. Que tal começarmos essa edição com um balanço dos balanços? Trocadilhos à parte, março é o mês em que as empresas ligadas ao setor moveleiro publicam seus balanços, e neste caso, referentes ao quarto trimestre do ano anterior e do ano anterior. E hoje vamos mostrar como foram, no ano passado, a Duratex e Eucatex. Até o final do mês, nós teremos também resultados da Westwing, Mobile e Unicasa. Então vamos começar pela Duratex. Hoje a empresa chama-se Dexco, mas vamos tratar como Duratex. E a empresa registrou lucro recorde na divisão Madeiras. Encerrou 2024 com um lucro líquido de 174 milhões de reais, recuo de 78,5% ante 2023. Mas o prejuízo, no caso da Dexco, não veio da divisão de madeiras, onde, ao contrário, o EBITDA registrou recorde nominal com 1,5 bilhão, o que corresponde a uma alta de 8% em relação ao ano anterior. Francisco Semeraro, diretor financeiro da Duratex, afirmou que a rentabilidade em painéis de madeira está ótima. Além do crescimento na demanda por produtos mais nobres, temos mantido altos níveis de ocupação fabril ao longo do ano, garantindo maior competitividade em custos, disse ele. No ano, a receita líquida da Duratex foi de 8,2 bilhões de reais, 11,5% acima do ano anterior. A receita líquida da divisão Madeira foi de 5,3 bilhões, alta de 11% em relação a 2023. Enquanto isso, as coisas não estão às mil maravilhas para a sua concorrente, a Eucatex. A famosa produtora de painéis de madeira registrou queda de 25,7% no lucro em 2024, com 220 milhões. O setor de painéis registrou receita operacional líquida de 1 bilhão, alta de 2,8%, superior a 2023. O boletim liberado pela Eucatex diz que só não foi possível perceber uma melhora mais expressiva da receita ao longo do ano, basicamente devido à realização de estoques formados no final de 2022 e vendidos no primeiro trimestre de 2023, aumentando a base de comparação para 2024. A empresa acrescenta que o ano passado foi bom, com demandas fortes no segmento da indústria moveleira, que começou a aquecer entre maio e junho e se manteve forte até dezembro. A empresa também justifica a queda do lucro como reflexo do aumento dos custos de alguns insumos que subiram além da inflação, especialmente a resina utilizada na fabricação dos painéis MDF e MDP, e do impacto do aumento nos custos fixos como mão de obra. Bom, agora que já fizemos o nosso balanço dos balanços, vamos falar sobre comércio. Afinal, as vendas de janeiro sinalizam um bom ano para as indústrias de móveis. Semana passada divulgamos os números da produção física de móveis em 2024, mostrando expansão de 9,5% no ano. E o acumulado de 12 meses até janeiro bateu em 10,1%. Número que não se via desde 2010, quando superou os 12%. Agora vamos mostrar os números do comércio em janeiro, que sinalizam positivamente para um ano no mínimo igual a 2024.
No quadro comparativo janeiro-janeiro, que estamos mostrando, observamos que apenas 3 estados dos 12 pesquisados pelo IBGE mostraram números inferiores em relação ao primeiro mês de 2024. É verdade que um deles, altamente significativo pela concentração de mais de 30% do consumo no país. Apesar disso, o Rio de Janeiro, segundo maior consumidor de imóveis do Brasil, reverteu completamente a situação que era altamente desfavorável em janeiro do ano passado. Este desempenho recupera grande parte da perda verificada em São Paulo. Um ótimo prenúncio que pode se confirmar durante o ano, principalmente pela derrama de dinheiro do governo federal, através da antecipação do PIS, que começou a ser pago dia 27 de fevereiro, e deve antecipar para abril a primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas. Na entrevista de hoje, René de Oliveira, fundador e CEO da Overseas e especialista em comércio internacional, alerta para os impactos da geopolítica nos custos de matérias-primas e até na logística internacional. Segundo René, esta situação foi muito agravada com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Vamos ver. Indo concretamente aí aos impactos que nós já estamos tendo na indústria, né? O primeiro impacto na indústria mundial é a questão do aço, né? Então, o governo americano sobretaxou, né, aço dos principais, vamos dizer, fornecedores dos Estados Unidos, que são o México, Canadá e o Brasil, em 25%. Essa taxa ela está divulgada, ainda não está 100% implementada, mas está já na rota aí do governo. E o que às vezes a gente pensa e fala, ok, o governo americano ele está colocando essas taxas, depois ele vai retroceder e vai ficar tudo ok. Só que não é assim, porque na verdade, a partir do momento que ele levanta a mão e já comenta que vai sobretaxar, as cadeias de suprimento não vão esperar para ver, para crer se vai acontecer, não. Elas já começam a se movimentar, né? Então, por exemplo, do aço. O aço é um item de grande importância na cadeia aí, colchoeira, porque através do aço você produz as molas, né? Então, hoje no colchão, os maiores custos de matérias-primas quais são? Químicos, aço, são as molas e os tecidos. Esses são os 3 principais, vamos dizer, de importância no custo, né, do colchão. Então, se você já pega um deles e você fala aí que nos Estados Unidos você vai incrementar um 25%, né, do aço brasileiro indo para lá, automaticamente o que significa? Poxa, vai sobrar aço no Brasil. Então, pode ser que tenhamos uma oferta grande, né, de aço aqui no Brasil, né? Então, isso já impacta o mercado mundial como um todo, né? E outros fornecedores que não atendiam o mercado americano no fornecimento aí do aço, agora estariam mais competitivos, porque não foram sobretaxados, ou já tinham taxas, mas ficaram fora dessa sobretaxa aí que pôs agora o governo americano já anunciado, né? Dos 25%, vamos dizer, né? Então, esse é um primeiro impacto. Outro impacto aí que nós observamos já profundamente aí também, e já vinha até do ano passado especificamente, que é a sobretaxa, por exemplo, ou até um antidumping que o governo americano chamou para algumas empresas colchoeiras, né? Já vinha falando da China, Vietnã, e agora recentemente, no final do ano passado, colocou o México, que é um parceiro econômico do NAFTA, uma tarifa antidumping, inclusive alguns países europeus também, né? Então, isso o que que faz acontecer? Que os colchoeiros aí no mundo, né, começam a olhar para onde escoar as exportações deles, né? E essas exportações
por exemplo, podem cair aqui no Brasil. Então, pode ser que tenhamos colchões da China vindo para cá, né, para o Brasil, ou mesmo colchões do México vindo para o mercado brasileiro, já que o México não conseguia, não consegue exportar mais para os Estados Unidos devido a essa sobretaxa, né? Então, são movimentos importantes, que realmente já estão impactando, e já tem alguns fatos concretos, por exemplo, hoje o México já tem a confirmação, está exportando colchão para a Irlanda, por exemplo. Imagina, um colchoeiro do México, ele foi sobretaxado nos Estados Unidos, ele tinha, por exemplo, 50% da produção dele destinada para os Estados Unidos, né? Muitas indústrias se prepararam para atender o mercado americano. O mercado americano, quando você vai atender, ele é o maior mercado do mundo, é uma escala gigantesca, e você acaba direcionando uma boa participação aí da sua produção para atender esse mercado, e se esse mercado decide mudar, você, dizendo aí o português, claro, fica a ver navios aí, né? Fica perdido. Então, ele está buscando maneiras de exportar, e na história aí, inimaginável que um colchoeiro mexicano ia exportar colchão para a Irlanda, né? Então, para você ver o desespero e o mecanismo, né? E os movimentos econômicos, né? Da causa dessas tarifas e antidumpings e por aí vai. Acesse o QR Code que está aparecendo na tela para saber mais sobre o que René de Oliveira tem a dizer sobre geopolítica. A entrevista está na íntegra em nosso canal no YouTube. Agora nós vamos ao intervalo e na volta vamos mostrar a você aonde as pessoas são mais felizes e também aonde são mais infelizes. Me chamam por aí de rainha das tendências. Todo mundo sabe que eu adoro uma trend, né? Hoje eu vou lançar uma aqui pra te ajudar a ter mais saúde e mais qualidade de vida. Dormir bem. Gente, há mais de 60 anos, a Castor oferece a melhor noite de sono para milhares de pessoas. E é a marca mais premiada do setor. E você aí? Quando você também vai decidir dormir bem? Quer saber onde as pessoas estão mais felizes com a sua vida? Em 2012, as Nações Unidas proclamaram 20 de março como o Dia Mundial da Felicidade, que tem sido marcado nesta data todos os anos desde então. Embora a felicidade e a satisfação sejam parâmetros subjetivos, a equipe por trás do Relatório Mundial da Felicidade produziu, mais uma vez este ano, um ranking de países que revela diferenças claras entre as nações industrializadas ocidentais e os países da Ásia e da África. Para mapear a satisfação dos entrevistados nos 147 países pesquisados, os participantes foram solicitados a classificar seu nível de satisfação com sua vida atual em uma escala de 10 pontos. Com base no relatório, Finlândia, Dinamarca e Islândia são os países com os residentes mais satisfeitos, de acordo com os cálculos, enquanto as 3 pontuações mais baixas são encontradas entre os residentes do Líbano, Serra Leoa e o pior de todos, o Afeganistão, onde as pessoas dizem que se sentem extremamente infelizes. E o Brasil? Nosso país está classificado em 36º entre os 147 avaliados este ano. Aqui na América do Sul estamos atrás do Uruguai, que aparece em 28º, mas à frente da Argentina, que está em 42º, e do Chile em 45º lugar. O relatório descobriu que o desemprego era um fator que influenciava negativamente a avaliação da vida, assim como a antecipação de problemas de saúde mental ou crimes violentos.
Dobrar a renda teve um efeito positivo, mas não foi tão grande quanto o aumento na felicidade percebida, correlacionada à realização de atos como doar para a caridade, ser voluntário ou ajudar um estranho. Olha que detalhe interessante. Esperar que a sua carteira fosse devolvida quando perdida teve um aumento ainda maior nas avaliações de vida. O ranking do Relatório Mundial da Felicidade não é uma pesquisa objetiva baseada em números-chave, como se faz com o Produto Interno Bruto per capita, por exemplo, expectativa de vida ou qualidade do sistema social. De acordo com os autores, estes são analisados no texto do relatório como fatores de apoio, mas não têm influência na pontuação. O que realmente conta é que o Dia Mundial da Felicidade promova a conscientização para uma abordagem mais inclusiva, equitativa e equilibrada para o crescimento econômico, que aí sim promova a felicidade e o bem-estar de todas as pessoas. Cá entre nós, vale lembrar que em 2022 estávamos 10 posições à frente. Então, vamos perguntar, meu caríssimo telespectador, hoje você considera que está feliz com sua vida no Brasil? O 10 Minutos com Ari Bruno Lorandi termina aqui. Até a próxima semana e obrigado por nos acompanhar sempre. Até lá!